Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Fui indagado recentemente em um estudo para jovens espíritas como nós podemos fazer a diferença no caso de um médium, quando ele está sob o transe, distinguir aquilo que de fato é uma informação do espírito daquilo que é a imaginação do médium. É sobre esse assunto que eu me proponho a tratar. Te convido a me acompanhar nessa argumentação. Essa pergunta é muito pertinente e super atual. Toda pessoa que se propõe a estudar e a entender o fenômeno mediúnico vai esbarrar com essas nuances. É difícil, muitas vezes, fazer a distinção clara entre aquilo que é um conteúdo de origem espiritual daquilo que é produzido pela imaginação do médium. Em todos os casos, a gente percebe que, isso Kardec já deixou claro, desde as suas pesquisas, que não existe uma comunicação que atravesse o médium como se ele não existisse, como se ele fosse um vidro, vamos dizer assim, totalmente transparente à passagem de luz. Pelo contrário, até no Livro dos Médiuns, uma das analogias que são criadas para entender esse processo de influenciação mediúnica nas mensagens é a comparação com os vidros coloridos. E à medida que a luz atravessa, ela então vai ganhando aquelas tonalidades de acordo com a cor das vidrarias. Então esse é o ponto de partida. Em toda a comunicação mediúnica, o médium atua como intérprete e ele dá um colorido à mensagem, mesmo que de maneira não intencional. No entanto, como em todos os fenômenos psíquicos, há muitas nuances, há variedades e há detalhes. Como que a gente pode decidir se uma comunicação, uma narrativa mediúnica, ela é de origem espiritual ou ela é produto da imaginação do médium? Não tem uma fórmula pronta para isso. A gente tem que analisar o contexto da comunicação, a gente tem que analisar o médium, e quanto mais tempo a gente trabalha com ele, mais ferramentas a gente tem para fazer isso. E aí, analisando o contexto e o comportamento do médium, a gente tem ferramentas para em cada comunicação analisar até que ponto a gente considera que é uma informação proveniente do mundo espiritual daquelas outras que são produtos da imaginação do médium. Sabendo que, muitas vezes, isso pode se entrosar de tal maneira como a gente não vai conseguir fazer a distinção. Umas cores do arco-íris que a gente percebe que elas existem, mas não consegue marcar fronteiras nítidas à medida que vai transitando de uma para a outra. Na maior parte das comunicações, a gente espera que haja um pouquinho do médium, mesmo que de maneira involuntária. Em outras situações, analisando o contexto, a gente percebe claramente que o médium está inventando. Fica fácil da gente perceber isso pelo conteúdo, pelas palavras, pela repetição do mesmo tipo de comunicação e por aí vai. Um exemplo muito gritante a esse respeito é com relação ao extremismo político que a gente vive na última década no Brasil e mundo afora, e a gente observa várias comunicações mediúnicas de médiums que estão afeitos a essas doutrinas políticas extremistas, e nas comunicações deles a gente percebe exatamente o conteúdo daquilo que ele pensa. Claro que, além de ser aquilo que ele pensa, ele pode se entrosar com espíritos que pensem da mesma forma que ele. Por isso que às vezes é difícil a gente fazer essa distinção. Há outras situações onde não, a comunicação é tão absurda, a comunicação tem tanto a ver com as vivências do médium, as suas experiências, que aí fica claro para a gente que é um produto da imaginação dele. Em todos os casos, então, como é que a gente resolve isso dentro de limites? Analisando cada comunicação no seu contexto oriunda de cada médium. Não tem um caminho diferente, não tem uma fórmula mágica, são as dificuldades típicas do trato mediúnico. Compete a nós fazer um exame rigoroso, lógico, para a gente ver até que ponto a gente aceita ou não aquelas ideias, e aí a gente decide o que a gente quer usar de uma informação válida, aquilo que a gente vai descartar e por aí vai. Isso vale muito, minha gente, quando nós lidamos com as narrativas sobre o mundo espiritual, por exemplo. Tem como a gente ir lá e conferir isso de perto. Então, na verdade, a gente escolhe até onde a gente quer acreditar, até onde a gente acha que é a imaginação do médium. Tem muita gente que copia descaradamente conteúdos ou estilo de outros médiuns, outros espíritos. Então, é a imaginação baseada no plágio. Então, tudo isso
compõem ali a variedade dos fenômenos mediúnicos. Não é fácil e muitas vezes, claro, nós vamos nos equivocar, vamos nos enganar, mas são os desafios típicos do fenômeno mediúnico. Portanto, às vezes é fácil marcar essa fronteira entre imaginação e informação espiritual. De outras vezes, nem tanto, fica difícil para a gente. De qualquer maneira, se o médium traz o conteúdo, a gente conversa com ele e trata desse conteúdo. Mas é importante que a gente exerça sempre essa criticidade, essa análise de toda a comunicação, para que a gente diminua o máximo possível, a gente dá margem, a gente incentivar comunicações ou ideias ou conceitos que são estritamente da imaginação do médium. São quadros da sua própria mente, mas que não se vinculam à realidade. É o meu recorte a respeito desse tema, eu desejo que seja útil para você. Se você tem alguma experiência nessa área, prática ou conceitual, por favor, escreve aqui nos comentários, adiciona aí os seus pensamentos para a gente poder lidar com a complexidade do fenômeno mediúnico. É isso, minha gente. Peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a doutrina espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.